Leandro, eu estou usando esteroide anabolizante e eu quero saber o quanto que eu aumento de proteína. Tá bom, mas você entende que eu poderia usar esteroide anabolizante em 5 miligramas de oxandrolona por dia, bem como eu poderia fazer a utilização de 500 miligramas de trembolona por semana? Então você percebe que tem uma grande diferença nisso? Então a gente precisa trocar uma ideia melhor para saber essa resposta. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal e fica de olho, porque dia 24 de janeiro vai ter 25% da pré-estreia do meu curso de esteroides, certo? Mais informações aqui nos comentários. Então, galera, o esteroide ele é um mundo realmente muito complexo, até porque a gente não tem tantos estudos, na verdade assim, sendo bem honesto, não tem nenhum estudo pensando em ser humanos usando dose suprafisiológica por muito tempo. E ainda treinando pesado, enfim, é antiético fazer esse tipo de estudo, né? Então, o que a gente observa? O efeito do esteroide, conversando com pessoas na prática, pesquisa com ratinho, e aí a gente observando isso, nós conseguimos chegar num consenso muito bom. E o primeiro ponto foi esse que eu abri o vídeo falando, é o que eu falo para um aluno meu da consultoria. Olha, Leandro, eu estou fazendo um ciclo e tal. Sim, mas o ciclo não é um botão de liga-desliga. Com ciclo, sem ciclo. Não, é muito mais, aqui, sabe, um botão de volume que você vai aumentando aos pouquinhos. Então você tem cargas androgênicas, quantidade de hormônio que você ingere. E cada uma dessas casinhas, você tem variações no seu organismo que, dependendo da casinha que você avança, você tem que mudar uma coisa, tem que mudar outra. Portanto, não existe uma resposta genérica. Eu já cansei de ver, né, aluno meu, novo aluno, que começa a consultoria, tô tomando um Deposteron na semana, 3 gramas quilo de proteína. Em bulk. Você fala, pra quê? Tá errado. Mas tudo bem, a pessoa não sabe. Leandrão, ele não comprou o seu curso de dieta. Ele não comprou. Então fica um aprendizado aí pra você. Mas falando sério, pessoal, isso é muito comum, porque o pessoal acha que é botão de liga-desliga. Então esse é o primeiro ponto. Vamos entender o seguinte. Vamos colocar a pessoa natural, um cara que está tomando uma dose alta e um cara que está tomando uma dose média, certo? 3 vertentes, natural, médio e alto. Leandrão, quanto é alto, quanto é médio, é muito difícil dizer. Porque se você vai pegar o meu amigo Christian Figueiredo, ele é um cara que a dose média dele já vai ser a alta sua. Pô, Leandrão, já tá me desmerecendo, nem me viu. Não, mas vamos assumir que você tem 80 quilos, o cara tem 120. A dose média dele já é uma que você às vezes nem tolera. Então é muito complicado isso. Então vamos trabalhar dessa forma, médio e alto. Que de verdade, tá? Falando de uma maneira genérica, é o melhor que dá pra fazer. Porque eu não tô aqui pra fazer o pior, não tô aqui pra tirar com a sua cara. Mas não adianta eu dar um valor aqui que eu vou colocar a vida das pessoas em risco, não é? Isso serve para homem e para mulher. Pelo amor de Deus, só que a mulher é mais sensível ainda, entende? A dose baixíssima para homem pode ser altíssima para mulher. Então, enfim. Quando você está fazendo um bulk, você tem um efeito poupador de massa muscular pela presença do carboidrato. Ao contrário do que o pessoal imagina, pô, Leandro, no bulk eu vou subir a proteína porque eu estou treinando pesado. Sim, mas você tem a presença do carbo e ela poupa a sua massa muscular. Ou seja, no bulk a gente precisa de menos proteína do que no cut. Então, vamos lá, natural no bulk pode trabalhar com mais ou menos 1,6 a 2 gramas quilo de proteína. Tá ótimo e não precisa mais do que isso num bulk bem feito. Fim de papo. Esses macros eu já repassei aqui, só procurar no Twin Mais Tema quando você tiver qualquer dúvida, tá? Macros para bulk, cut, tudo aqui no canal. Vamos assumir que esse cara vai começar a fazer um ciclinho leve, uma coisa tranquila, e ele continua em bulk. Entre 2 a 2,5 grama quilo de proteína tá ótimo. Então quer dizer que às vezes o cara está consumindo 2 gramas quilo, ele começa um ciclo e ele precisa mudar a proteína? É. Mesmo num ciclo médio? É. E um cara que está avançado, um cara que vai fazer um ciclo pesado, galera, normalmente 2,5. Ah, mas não joga uns 3 gramas quilo? Em bulk é muito difícil. Você vê um ou outro atleta assim jogando para testar, depois o cara fala, ai, não deu certo. Por quê? No bulk você tem que comer muita comida, o carboidrato ele é muito mais fácil de ingerir do que a proteína, você não precisa de tanta proteína porque você vai subir, né, a caloria e o carboidrato. Então dificilmente a gente passa de 2,5 grama quilo, tá, em bulk usando esteroide, mesmo numa dose alta. Muito, muito difícil. Agora nós vamos pegar um cara que está natural fazendo um cut. Um cut, normalmente, a gente já vai usar 2 gramas quilo, não se usa menos. Porque no cut você tem uma degradação proteica alta. Então você trabalha com a proteína um pouquinho mais alta.
Só que também não adianta entupir, porque tem natural que fala, vou mandar 3 gramas quilo de proteína. Tá errado. Porque se você mandar 3 gramas quilo de proteína, você tem que tirar o teu carboidrato para manter o déficit calórico. E aí você vai ter mais perda de massa muscular, porque sem carboidrato você não treina bem. Quem não treina bem, piora o teu resultado. Então, natural, 2 gramas quilo. Vou usar uma coisa mediana de esteroide, mais ou menos 2 a 2,5 grama quilo. É um bom número. Às vezes mantém 2, às vezes mantém 2, porque eu posso trabalhar com carbo mais alto e poupar mais massa muscular pela presença do carbo. Então você vê que é complexo. Mas 2,5 seria aceitável. E alguém que está usando uma dose muito alta e que, presta atenção, tem um percentual de gordura baixo. Porque não adianta o cara falar assim, tá, eu vou jogar, é o valor, né? 3 gramas quilo. Vou jogar 3 gramas quilo, beleza, só que eu peso 100 quilos com 30% de gordura. Ridículo. Nem devia estar usando esteroide. Né? No máximo uma TRTzinha ali, no máximo. Então um cara que já tem lá 12% de gordura, sobe a dose para buscar um percentual de gordura mais baixo ainda, 3 gramas quilo até vai. E acima de 3? Galera, ninguém usa, tá? É um ou outro, assim, uma coisa muito empírica, muito, sabe? Mas não. Então, a quantidade ideal de proteína para a utilização de esteroide anabolizante depende do indivíduo do que está sendo usado, mas a gente não vai passar de 3 gramas quilo em cutting e normalmente 2,5 gramas quilo em bulk. Esses seriam os tetos, falando de uma maneira genérica. Sempre no mundo do esporte, do desporto, né? Que é o esporte para sair pro pau mesmo, sempre tem um cara aqui e outro aqui, pelo amor de Deus, individualidade. Mas na maioria são esses os valores. Certo? Tem um vídeo que eu fiz aqui, pessoal, 6 mitos sobre a proteína, que inclusive alguns aqui eu acho que o pessoal já entendeu, falou, opa, não era isso que eu imaginava. Dá uma conferida, independente de ser natural ou hormonizado, tá? 6 mitos sobre proteína.